Hello, hello, boa tarde, boa noite, né? Todo mundo que tá entrando aí. 6 horas a gente inicia sempre, toda segunda, toda quarta-feira. Coloca isso aí, quem não colocou, vai ser um dos tópicos de hoje. Coloca isso aí na sua agenda, na sua rotina, para isso ficar fácil para você fazer, não ficar uma coisa, meu Deus, né? Como é que eu coloco isso? Como é que eu encaixo isso? O que eu preciso transformar a minha vida para colocar o Speak to Sell? Lembra das prioridades? A gente vai falar sobre isso hoje. Deixa eu dar as boas-vindas para quem está entrando aí. Lili, boa noite. Thales, Edelma, Giba, Michele, boa noite a todos. E aí, como é que foi sua terça-feira, né? Se a gente se viu segunda-feira, então como é que foi a terça-feira de vocês? Como é que foi o dia de vocês hoje? Foi tranquilo? Tudo em ordem? Então tá bom. Adorei a live com o Maurício, hein? Gostou? Legal. Gostei. Maurício é um cara sensacional, sou suspeita para falar, né? Quando a gente Eu também conheço ele também, ele é gente boa demais, nossa. Quando a gente faz live com um amigo, é difícil, né? Fica até chato. Você fica ali e fala, poxa, Aline, né? Se tivesse que vender alguma coisa do Maurício ali, eu acho que tinha vendido na hora. Legal. Pessoal, conseguiram entrar lá na plataforma? Deu tudo certo? Acessaram lá? Sim. Legal. Eu estou usando a minha plataforma, né? Que é a plataforma EAD, que eu tenho outros cursos lá, enfim, para colocar vocês lá dentro. Como é uma coisa nova, né? A primeira edição, a pedido da Camila, que eu faço desse jeitinho, assim, do Speak to Sell, em forma de mentoria, imersão, sei lá, tudo ao mesmo tempo. Então, é super importante a gente ter esse hábito de entrar na plataforma, coloca direitinho lá no study plan de vocês, a gente vai falar sobre isso hoje, para ficar organizado, né? Então, eu sei onde estão as aulas, como é que estão os áudios, quais são as atividades, material de apoio, PDF, enfim, porque agora no começo, né, talvez você fale assim, não, só da aula 1 que eu não baixei o exercício, eu não fiz o exercício, eu não fiz o PDF. Só que tem uma graduação, né, das atividades que a gente vai colocando lá, e obviamente da quantidade de exercícios que vão entrando. Então, não deixa acumular, tá bom? Isso é super importante. Conseguiram fazer o que eu chamo de life work, né, não é homework, deu tudo certo? Tranquilo? Então tá bom. Alguém quer me contar aí o que surgiu de fazer essa atividade? Deu certo, não deu certo? O que foi mais enrolado? Vamos falar primeiro do PPP lá. Alguém chegou a refazer? Colocou mais coisas do princípio, né? Daquilo que é pain and pleasure. Mais porquê daquilo que eu devo fazer, por que eu devo me dedicar tanto, por que o inglês é importante. Querem comentar alguma coisa? Todo mundo tímido, hein? Daqui a pouco eu vou começar a botar nomes aqui, não vai ter escapatória, não. E sobre o study plan? O que rolou? Conta aí. Tá com ele na mão, Thales? Mostra aí pra gente. Ó, show. Até imprimiu. Muito bom. Legal. O que você colocou? Você colocou o quê? Todos os dias? Pra você estudar? Como é que ficou? Na verdade, eu já faço 2 cursos, né? Então separei os horários para cada um, né, para dedicar, né, para não ficar em conflito. E eu dediquei para o Speak to Sell 5 dias a semana. Sendo que de segunda a quinta, ao Speak to Sell, e sábado. Legal. E o outro a sexta e domingo. Então, tá bom. Tá equilibrado. Show. A primeira aula com vocês perceberam que era mais para vocês entenderem, né? Como é que funciona o lance lá da curva de aprendizagem, curva de esquecimento. Alguém daqui hoje não estava na primeira aula? A Marcela, né? Marcela, a gente falou, não sei se você chegou a assistir a aula 1. Chegou na plataforma? Dá uma olhadinha ou não? Sim. Entendeu? Sim. A aula 1 foi para vocês entenderem, né, a conexão assim, com a importância do inglês, entender mais do processo. Porque assim, que é importante todo mundo sabe. A Aline é importante, mas é um monte de coisa importante. Mas como é que eu consigo dar relevância àquilo ali? Como é que eu consigo colocar aquela importância realmente dentro de mim e aumentar o meu nível de comprometimento, né? Então, quem não assistiu, eventualmente, a aula 1, assista, porque aquela aula é muito importante, tá? Aquela aula ali, eu acho que é fundamental, é a peça-chave do curso. Não adianta você ter uma reunião com Bill Gates, com Warren Buffett, sei lá, com os maiores nomes do mundo, se você não está setado, né? Se você não está preparado ali, com a mentalidade correta, para adquirir tudo o que eles estão te passando e, logicamente, conseguir aplicar isso, né? Por que eu falei de vocês fazerem de uma forma meio solta, né, o study plan, o plano de estudo de vocês? Porque eu queria que vocês colocassem, né? Aline, eu acho que eu consigo estudar tal hora, eu acho que eu consigo tal dia.
Hoje, na aula 2, né, mas a gente vai entrar agora no conteúdaço, já vamos começar aí com os 2 pés na porta. Hoje tem conversation, hoje tem vocabulário, hoje tem dica de pronúncia, tem muita coisa legal que a gente vai já começar a assistir hoje, conversar hoje. E se desse momento, dessa aula de hoje, né, a gente conseguir, que é o meu objetivo, fazer vocês entenderem qual que é o segundo passo para eu pegar esse conteúdo de hoje e manter ele retido, sucesso. É assim que a gente vai conseguir, é assim que a gente vai ter o máximo de performance no final do curso, tá bom? Deixa eu compartilhar. Tudo bom, Patrícia? Boa noite, bem-vinda. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu colocar aqui o PowerPoint e a gente começa. Deixa eu dar uma tela cheia nele aqui. E vamos nessa. Todo mundo vendo minha tela? Dá pra ver? Tranquilo. Então vamos para nossa Class 2 hoje. O que vai rolar hoje? Today, the topic is conversation. Hoje o tópico principal é conversação. Pera aí, Aline, pelo amor de Deus, você não vai me ensinar devagarinho o verb to be, né? Você não vai me ensinar o do, você não vai me ensinar, sei lá, os verbos modais, para depois a gente entrar em conversation. Não. Lembra que eu te falei? Não faz sentido eu falar para você quais são as propriedades da farinha, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, para depois te levar para uma cozinha você aprender a cozinhar. Ao contrário, você vai para a cozinha, observa os ingredientes ali, ó, cada um atuando, cada uma numa função. Depois a gente volta e conversa sobre eles. Com o inglês, como qualquer habilidade cognitiva, é da mesma forma. Então a gente vai ver na prática como é que funciona um diálogo. E aí, eu vou pegar o diálogo e eu vou estratificar esse diálogo. Se você tem um nível mais básico de inglês, essa aula vai ser sensacional para você, que você vai sair daqui com uma sensação de uau, achei que era um negócio impossível, o inglês da NASA, e está muito mais fácil. Se você tem um inglês intermediário, você vai perceber como você consegue alavancar o teu inglês. Se você naquele platôzão, né, de repente fala, mas não está tão desenvolto, tão fluido. E para quem tem inglês um pouquinho mais avançado, você vai falar, caramba, eu achei que eu sabia inglês. Então, preparados? Vamos nessa? Vou colocar aqui um diálogo, uma conversation, tá? Entre algumas pessoas de uma empresa. Between some members of a company. Então, entre membros de uma certa empresa, of a company. Como é que a gente vai fazer? Eu vou colocar só esse diálogo, você vai ouvir esse diálogo. Repara que vai ser a voz de uma pessoa falando, aí tem uma pequena pausa, uma outra pessoa vai responder, tem uma pequena pausa e assim vai. Quem quiser tentar ouvir só, focar no ouvido, tenta focar na absorção auditiva. Quem é audio learner tem uma vantagem absurda. Quem tem facilidade para música, para instrumento, é um tipo de inteligência musical que a gente chama, tá na mesma área ali do cérebro para inteligência de cognitivas, né, de cognição para idioma. Mas quem não é tão bom assim com o ouvido, quiser ouvir e anotar umas palavrinhas no caderno, pode anotar. Já aviso aos navegantes, vocês vão achar esse áudio difícil no começo. Lá no final vocês vão falar, moleza, já nasci sabendo isso. Fechou? Vamos nessa então? Vamos lá, deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu voltar para cá. Foi. Deixa eu aumentar o volume. Vamos embora. Opa. 1-0, né? Para a apresentação aqui. Agora foi. I must say, I had a really good meeting with Mr. Rodriguez. I think he might be the man for us. Really? Why? He seems to know the market very well, and he already does business all over South America. Which countries exactly? Argentina, Chile, and Brazil mainly. He knows the import regulations for the different countries. This all sounds too good to be true. Will he accept our usual commission? Yes, but instead of being paid a fixed percentage, he would like to negotiate his commission on a sliding scale. Sorry, Jane, what do you mean negotiate his commission on a sliding scale? He would like his percentage commission to rise as our income in his territory increases. Sure thing. This seems far to me. E aí?
Quem achou muito difícil, põe uma duas mãos na cabeça assim, ó. Muito difícil. Minha Nossa Senhora. Ainda vou colocar até o pé. Mais ou menos difícil, põe uma só assim. Tá mais ou menos. Agora você achou moleza? Moleza. O que aconteceu aqui, gente? Alguém quer falar? Quer me ajudar a entender? Alguém quer palpitar aqui quem estava conversando? Quais foram as palavras que foram ditas aqui? Qual que era o tema? Quem se arrisca? Qualquer palavra. Eu só entendi que elas estavam se apresentando. Estavam se apresentando. O que mais? Tem alguma coisa com Falou alguma relação coisa a sobre negócio. negociação, sobre Boa. negociação, sobre países, Brasil, Chile, Argentina. Legal. Alguma coisa percentualmente econômico. Perfeito, tinha um Pessoal, percentual rolando. sobre as diferenças de regulações nos países da América Latina, Argentina, Chile e Brasil, principalmente, né? Show, legal. Então tá pra contratar um Vou te agente contratar que ia como facilitar- tradutor, Thales. Eu sou- Era para contratar um agente que ia É minha facilitar a dor, essa é minha importação dor, gente. e- Quem tá falando de certo? agente? Peraí, vamos Giba. organizar aqui. Fala, Giba. Pelo que eu entendi, elas estavam falando sobre um agente que elas poderiam contratar, que ele entende sobre as regulamentações Marketing. de importação no Certo? Brasil, no Chile, na Argentina. Ele gostaria de negociar as porcentagens, as comissões dele de acordo com o que fosse negociado ali, de acordo com a demanda, ele gostaria de negociar a porcentagem dele. Pelo que eu entendi, Show de foi bola, isso. já melhorou bastante. Se juntar a resposta de vocês todos aí, a gente tem um gabarito. Se fosse para fazer uma prova, já fazia a prova em grupo, a gente tirava 10, né? Exatamente isso que vocês disseram. Tudo que vocês disseram tá legal. Se você tá ouvindo isso aí, você tá falando, meu Deus, Aline, só entendi Brasil, só entendi Argentina. Tá ótimo, já entendeu alguma coisa, né? Por quê? Porque no inglês, gente, é uma língua ocidental, a pronúncia é muito parecida com a nossa, né? Porque a gente tem muitas palavras da mesma origem, do latim, né? das línguas românicas. A escrita é ocidental, o nosso alfabeto é ocidental, né? Então, muita coisa tá legal, tá parecidinho aí. Mandaram muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? A primeira vez, então, que vocês ouviram esse áudio, porque esse áudio não existia, foi eu que criei. Então, eu criei um diálogo, criei um conversation. Agora, eu vou pegar o diálogo, a transcrição do diálogo, e vou colocar frase a frase aqui para vocês. A gente vai avaliar essas frases do diálogo, igual a gente fez, né? Na primeira aula, na segunda aula também, enfim, nas aulas que a gente fez antes de começar aqui o Speak to Sell, e a gente vai pensar nos blocos ali, qual que é a funcionalidade, qual que é a tarefa de cada uma das palavras que estão dentro daquela frase, tá? Vai lá, o que você quer sair? Pode sair, pronto. Já sabem quem que é, né? A voz oficial, coisa de quem faz home office, não tem jeito. Então vamos nessa, vamos ver agora o diálogo frase a frase. A gente vai avaliar essas frases, tem muito vocabulário legal, vou falar um pouquinho sobre pronúncia também do que vai aparecer ali, e aí depois a gente vai ouvir o áudio novamente, vocês vão perceber como é que vai ficar fácil. Olha só. Primeira coisa então, a Jane Lee virou, né? E ela falou assim, deixa eu só fazer uma pergunta, antes de começar, Jane Lee. O que é esse CHRO? O que é CHRO? Alguém sabe? Alguém arrisca? O que é CEO? É coordenador de recursos humanos, eu acho. Boa! O CEO é o quê? Vamos começar pelo mais fácil, pelo mais comum. Diretor, empresário, É um coordenador. Big Boss. Show. Então, o CEO é o Big Boss, né? Seria o diretor-geral, pode ser o presidente de uma empresa, né? Exatamente. É o chefe executivo, o diretor executivo, o diretor-geral de uma empresa, né? Então, CEO, toda vez que a gente vira essa sigla, CEO, CMO, CIO, eu coloquei algumas já aqui intencionalmente, vocês vão ficar alertas para duas coisas. Primeiro, toda vez que eu for pronunciar isso, eu vou pronunciar em inglês. Ah, o fulano é o CEO da empresa. Não, ele é o CEO, tá? Só que quando eu falar rapidinho, eu vou falar pausado, né? CEO, 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 tá? Então, CEO significa Chief Executive Officer, tá? Chief Executive Officer. O officer seria aquele diretor, aquele que executa alguma coisa, né? Aquele que manda em alguma coisa. O executive, de fato, da execução, da operação ali. E o C vem de chief, tá? Então, tudo que for C, CMO, CIO, CPO, CHRO, o C vem de chief. Cuidado com a pronúncia do chief, tá bom?
Por quê? Quando eu pronuncio CH em inglês, eu não pronuncio com som de sh, que a gente faz em português, né? Então eu falo chá, falo chalé, eu falo, sei lá, mais chaminé, né? Sei lá, qualquer palavra com X ou com CH em português, ela tem o mesmo som, X ou CH. Xuxa, né? Chuchu, tudo tem o mesmo som. Agora, o CH em inglês tem um outro som. O CH em inglês, ele tem um som, sabe de quê? Ele tem um som do gaúcho. Sabe o gaúcho quando ele fala tchê? Né? Então, o CH em inglês vai ter esse som, tá? Então, em inglês, quando eu falo assim, chief, eu vou falar com a mesma pronúncia do chief, do tchê, do gaúcho. Diferente de eu pronunciar, por exemplo, o SH. Se fosse o SH, a palavra mudaria completamente. Por exemplo, vou colocar um outro exemplo aqui de palavras que são parecidas. Cheap, cheap, de barato, né? C-H-E-A-P, cheap, de barato. E sheep, de ovelha. Outro exemplo. Chop, significa cortar, fatiar em inglês. E shop, significa comprar. Então, primeira dica já para pronúncia. Cuidado com a pronúncia das palavrinhas que começam com CH, tá? Então, depois eu vou ensinar para vocês uma técnica, eu abro aqui depois um bloquinho de notas, para a gente conversar sobre o som do CH e como é que a gente coloca isso no papel para eu não esquecer mais. Eu vou colocar aqui, vai ficar pequenininho, mas é só para não tirar, ou melhor, vou tirar a minha tela aqui do PowerPoint. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui em cima. Não vou conseguir. Então eu vou tirar. Pronto, eu vou anotar aqui por cima que vai ficar mais fácil. Tem um áudio de alguém tá vazando. Não sei se é seu, Edelma. Tem alguém com um sonzinho aí por baixo. Vê, por favor, se é seu. Don't worry. Olha só. Minha sugestão para vocês, tá? Quando for anotar alguma coisa em inglês e a pronúncia for importante daquilo ali, anotem assim, ó. Então, se eu puser, Aline, eu vou escrever chief. Só que se você escrever exatamente da forma que é em inglês, a sua tentação vai ser chief. Não. Você vai querer ler o quê? Chefe, né? Como se eu fosse ler em português. Então, como é que eu pego uma palavra em inglês, ou em idioma qualquer, eu pronuncio ela lendo, e eu entendo que a minha leitura no meu idioma mãe, no meu idioma raiz, né? Na minha base ali, no meu HD, na minha formatação inicial, tem uma pronúncia diferente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Chief. A pronúncia, então, de chief vai ser assim, ó. Vou botar um acento aqui. Chief. Pronto. É esse o som, tá? Então, coloca no teu caderno aí, do lado, toda vez que você for escrever uma palavra, para você não esquecer, coloca lá um pezinho, né? Circula de pronunciation e escreve chief. Chief. Esse é o som, tá? É importante ver a palavra na forma correta, né? Com a ortografia correta no inglês, mas mais importante do que isso é você se recordar do som dela, da pronúncia dela, tá bom? Então, escreve aí, chief, tá? Respondendo a pergunta que eu mesma fiz para vocês aí, alguém já me respondeu o que é CHRO. CHRO é exatamente o que falaram aí já, o chefe de recursos humanos, né? Então vai ser Chief. Vou deixar vocês matarem a charada. Vamos lá. Vou colocar aqui. Então é Chief. O que mais? O que seria esse H aí? O que vocês acham? Human. Human. What else? Resource. De novo, officer, tá? Então, sempre vai ser isso. Então, C, chief, e o O do final, officer, vão ser iguais. O que vai mudar é esse miolinho aqui, ó. É esse miolinho aqui que vai mudar, tá? Então, a primeira parte de vocabulário da gente hoje vai ser justamente baseado nisso aqui. Eu sei que tudo que é se, alguma coisa, ou, se, alguma coisa, ou, vou botar em vermelhão aqui para chamar a atenção. Peraí. Vou usar minha mesinha digitalizadora aqui, bem mais legal. Então, se alguma coisa, ou, né, a sigla aqui do meio, eu sei que ela vai significar aquilo ali. Então, Chief Human Resources Officer, tá bom? Vamos repetir? Vai ficar uma salada se todo mundo repetir, abrir o áudio junto aí, mas repitam sozinhos aí, tá? Vamos falar palavrinha por palavrinha. Chief Human. Esse human, ele tem um R bem suavezinho. Human. Tá? Human. Boa. Resources. Officer. Officer.
Perfeito. E aí, do lado do officer, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o Tiff, ó. Vou escrever assim, ó. Officer. Olha que esquisito. Officer. Por quê? Porque quando eu bato o olho ali, opa, então é assim que pronuncia. Officer. É essa palavra, tá? Officer. Tranquilo? Então, a Jane Lee falou lá, né? I must say I had a really good meeting with Mr. Rodriguez. I think he might be the man for us. Vamos parte a parte aqui. Aí, então, a tradução seria aqui, ó. Eu devo confessar. I must say. Eu devo confessar. Aline, mas esse must significa o quê? Esse must é uma obrigação, né? Um dever. Por exemplo, eu preciso viajar para os Estados Unidos, então eu quero viajar para os Estados Unidos, e para ir para lá eu preciso de um passaporte, né? E um visto, certo? Visto em inglês é visa. Visa. E passaporte é passport. Então, if I want to go to the United States, se eu quero ir para os Estados Unidos, I need, preciso, a visa, eu preciso de um visto. Só que quando eu falo I need, tem uma ideia de necessidade. Agora, quando eu falo de obrigação, por quê? Porque sem visto eu não vou, eu vou falar I must. I must have a visa. Eu devo ter um visto, tá? Então, esse must é o dever, mas no sentido de obrigação. Se tivesse que colocar uma escala, assim, né? Do que eu... should, aquilo que a gente indica a pessoa fazer. Need, aquilo que precisa, mas depende da necessidade, é um pouco subjetivo. Agora, quando eu falo have to, tem que, ou must, tem uma ideia de obrigação, tá bom? Então, I must say, eu devo dizer, eu devo confessar, mas ele escreveu confessar, então say é confessar? Não. Entendam uma coisa, quando a gente vai traduzir uma palavra solta, por isso que não se deve fazer isso de jeito nenhum, aquela palavra sozinha, ela pode ter 1 milhão de significados. A palavra dentro do contexto, ela tem uma função, né? E ela tem uma expressão diferente. E o nosso idioma nativo, o nosso idioma natural, é como se eu fosse uma bagagem gigantesca, assim, ó, desse tamanho, né? Pesando toneladas de palavras, eu sei muita expressão, eu sei muita pronúncia, eu sei um monte de coisa. Isso aqui tudo é minha parte de português. Quando eu penso no inglês, eu penso um negocinho desse tamanho. Até eu, que falo inglês há 19 anos, tá? Meu vocabulário não se compara ao meu vocabulário do português. Então, quando eu leio alguma coisa em inglês e eu tento extrair para o meu vocabulário em português, vai ficar fácil fazer essa tradução. Por quê? Porque eu entendi pelo contexto em inglês a falar, na verdade, aqui eu sei é dizer, mas aqui esse sei tem uma ideia de, confessar, de admitir. Quando eu faço meu português, que é desse tamanhão, né, para jogar para esse tamanho aqui, que é meu saquinho, né, minha bagagem de coisas em inglês, vai faltar. Porque nem todos os elementos que eu tenho aqui. Só que aqui eu consigo expandir para cá. E aí, quando eu vou fazer o que a gente chama de versão, né, do português para o inglês, aí você precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Então, a gente vai começar com o que é mais fácil. Eu vou pegar sempre com vocês, nesse comecinho da aula, do inglês para o português, tá? Então, não coloca aí do lado, sei é confessar. Nesse contexto aqui ele tem esse sentido, mas sei pode significar dizer, pode significar contar, pode significar pronunciar, tá bom? Então, I must say, eu devo confessar. I had, o had é o passado do have, né? De ter. Eu tive, então, I had a really good meeting, uma excelente reunião, a really good meeting with, cuidado com o som do with, tá? É um som que eu chamo de interdental. Por quê? Porque minha língua, ela precisa ficar entre as arcadas. Eu vou até dar um stop aqui para vocês me virem com mais no zoom aqui. A minha língua precisa ter entre arcada superior e arcada inferior. Isso é um som interdental. O que é interdental, Aline? Rapidinho. A gente tem uma coisa chamada IPA, que é o Aparelho Fonético Internacional, tem vários códigos, a gente tem os 11 pontos de articulação no português, como a gente tem em qualquer idioma. A gente tem os mesmos pontos para falar francês, para falar italiano, para falar espanhol, para falar dinamarquês, enfim. E esses pontos de articulação mudam para você pronunciar certas coisas. Então, esse som, chamado interdental, em português a gente não tem. É um dos mais difíceis do inglês, que é muito bom. Estou aprendendo agora, né? O que vier depois fica fácil. Então, eu quero que vocês façam o seguinte exercício. Põe a língua entre os dentes aí e pronunciem a palavra assim. Assim, né? Em português, assim. Olha a diferença de som. Assim, para dentro, som de S. E eu vou imitar alguém que tem língua presa agora, ó. Assim.
Faça bem. Assim. Todo mundo com a língua tá tão na graça. Vou te dar print agora. Assim. É esse som que precisa fazer. Então, quando eu falo think, não é sink, de som de S, porque senão vai ser o som de afundar. Então, uma piada, mas enfim. Sink em inglês é afundar. Então, é think. Ah, a linha é frescura. Não, não é. Porque senão muda todo o som. Em português também. Em português, se eu erro um fonema, por exemplo, o circunflexo da palavra coco, vai mudar a palavra. Vai, né? Vai ser um desastre. Então, não desconsiderem a importância do fonema em inglês. Tá? A pronúncia faz toda a diferença. Tem dois sons, tá? Do TH, TH sound. Tem um som que a gente chama de soft TH e o hard TH. Então, o TH mais suave, que é o som do the, that, this, those. É um som mais suavezinho. E eu tenho um som mais forte do think, do thought, enfim, de outras palavras. Mas é só para vocês terem pelo menos um nívelzinho de conhecimento aí. Vamos voltar lá para nossa aula. Então, beleza. Então, I think, então eu acredito, né? Então, a linha think e acreditar pode ser nesse contexto que é. Só que eu também posso falar que eu penso, né? I think about the future. I think about you. Eu penso em você, tá? Quando eu uso a palavra think, a única coisa que vocês têm que saber, tem que entender é o seguinte: o think tem uma coisa de convicção, tá? Think tem uma ideia de convicção. Então eu penso, eu creio, é a minha opinião sobre aquilo ali. Essa é a ideia do think. I think, então eu acredito, eu penso, eu creio. He might, ele, né? He, ele. Might be. O que é esse might be? Alguém sabe? Tá uma cola aqui embaixo, né, gente? Pelo amor de Deus. Por que eu fiz essa pergunta? Foi meio kids agora. He might be, ele pode ser. E esse might aqui, ele dá uma ideia de probabilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Então eu posso usar esse might em outros momentos. Por exemplo, oh, it's cloudy out there. Nossa, tá com muita nuvem lá fora, né? Tá bem nublado. Ou tá nebuloso, né? It's cloudy, tá nebuloso lá fora, tá nublado. It might rain today. Pode ser que chova hoje, tá? Então esse might tem uma ideia de algo que pode ser que aconteça. Existe uma probabilidade, uma possibilidade. Não decorem todas as funções, todas as tarefas. Associem essas palavrinhas que aos pouquinhos vão surgindo para vocês. Aline, mas eu fico em dúvida com might com o maybe. Qual que é a sua dúvida? Então, quando usar might e quando usar o maybe? Tá. Quando eu falo assim pra você, Lorena, você quer tomar um vinho tinto? Aí você vai falar assim, yeah, might be. Ou seja, existe uma probabilidade aí. Agora se eu falo assim pra você, maybe. Maybe dá uma ideia de talvez. Percebe? Então, might é tipo assim, tá bom, é possível. Ok, pode ser que sim. Eu não tô me opondo. Agora, quando eu falo maybe, tem uma ideia de talvez. Tem alguém... vamos ligar pra fulano de tal e vamos chamar ele pra vir com a gente? Vamos. Aí os dois vão se confundir. Mas peraí, por que eu vou chamar ele pra vir com a gente? Será que ele vai aceitar o nosso convite? Aí vai ficar confuso, percebe? Então, a diferença entre os dois, Lô, realmente é muito pequenininha, tá? Pode ser que em alguma situação, uma se pareça com a outra. Agora, nesse conselho aqui, nesse momento que a gente está nessa conversation, o que melhor encaixa vai ser o might. Por quê? Porque tem uma ideia de probabilidade, de possibilidade. Por quê? Não por um achismo, não é porque depende da outra pessoa, e sim porque o conselho aqui dessa empresa, a CHRO, a CEO, vão avaliar. Então, existe uma probabilidade, existe uma possibilidade. Percebeu? Não tem a ver com a resposta dele, tem a ver com a resposta e a avaliação aqui do conselho, tá? A gente vai conversar mais sobre might, maybe. Foi ótima a sua pergunta. Essas ideias, essas dúvidas vão surgir para vocês. Eu quero que vocês tragam para mim, tá? E aí, cada dúvida que vocês tiverem, se eu achar que é interessante a gente fazer um exercício sobre isso, no final da aula, eu vou lá e acrescento isso no exercício de vocês, que já está previamente feito. Fechou? Tranquilo, Lô? Fala, Stella. Manda brasa. Nesse I think, na tradução, ao invés de colocar assim, eu acredito, poderia colocar eu acho? Pode, perfeito. Aí você tem que ter um cuidado, Stella, porque olha só, aí você vai confundir o I guess com I think, aí não pode, tá? Por isso que eu usei o acredito aqui.
Então, quando eu falo eu acho, significa assim, poxa, eu acho, né? É minha opinião, percebe? É minha opinião, eu acredito, eu acho, tá? Porque se você pensar só em achar, em achismo, como diz a Miss Futurologia, né? Eu acho que minha valuation é de 5 milhões, porque ano que vem minha empresa vai faturar X. E aí é palpite. Quando é palpite, quem que eu vou usar? I think. Eu falei outra palavrinha ainda agora. Qual que é a outra? De palpite, de adivinhar. Boa, de guess, tá? Então, só cuidado, Estela, quando você for colocar a palavra acho do lado do think, por isso. Porque pro português, será que a gente ganhou na Mega Sena? Aí eu vou falar assim, eu acho que sim. Percebe que é um palpite? Né? É um palpite. Eu acho que sim. Será que o cavalo tal vai ganhar a corrida? Eu acho que sim. Então é um palpite. Então achismo, se tiver a ver com convicção, com crença, com a sua fé naquilo ali, tem a ver com I think. Eu penso, eu creio, eu acredito, tá? Agora, quando eu falo de eu acho, eu palpito, eu chuto, é uma adivinhação, aí tem a ver com I guess, tá bom? Então pode colocar aí do lado. I think pode ser achar, pensar, acreditar. Põe a diferença. Diferente de I guess. I guess significa, eu acredito, eu acredito não, é um palpite meu, é um chute. Eu chuto que sim, tá? Guess tem essa ideia só de chute, não tenho argumento nenhum, tá? Não tem plausibilidade na minha crença ali. Fechou? Fechou. Boa. Então, I think, eu acredito, né? Eu imagino que ele pode ser, might be, the man for us. O cara pra gente. Não vou falar disso agora, senão a gente vai pular muita coisa importante. Eu só quero que vocês já se atentem, já alertem aí para duas coisinhas que apareceram aqui. O a e o the, tá? São artigos. Esse aqui é o artigo indefinido, a. Esse aqui é o artigo definido, the. Não vou falar sobre isso hoje, só quero te dar um clique sobre isso aqui. Então, I must say, I had a really good meeting with Mr. Rodriguez. I think he might be the man for us. Eu devo confessar, eu tive uma excelente reunião com o Sr. Rodrigues e eu acredito que ele pode ser o cara pra gente. Aí a Pietra, que é CEO. O que é CEO, gente? E aí, o que é CEO? Chief Executive Officer. Boa. Chief, vamos falar de novo? Chief Executive Officer. Quase perfeito, Má, muito bom. Só vou mudar uma coisinha, que é a palavrinha mais chata, difícil falar de propósito, olha só. Então, vou botar na nossa pronunciation esquisitona, tá? Chief. Isso. Olha como é que a gente vai pronunciar a letra X quando ela tá dentro de uma vogal com uma outra vogal. Então, ela tá um sanduíche de vogais, ela é salsichinha ali no meio, tá? Então, na frente tem um A e o U, atrás tem um A e o U. O X tem o som de X. Lembra do filme X-Ray? Desculpa, ali, X-Ray, X-Men, né? Então, X-Men, se você reparar, é só um X, não é isso? E aquele X tem esse som de X, tá? Então, Chief, X... Aline, mas como é que eu vou escrever aqui agora, ó? X... Eita. Zé... Confusão, hein? Executive. Executive. Nossa, Aline, que rolo. Executive. Por quê? Porque o X, então é exe, né? Executive, tá? Repitam aí devagarinho. Chief. Executive. Boa. Executive Officer. Beleza, vamos copiar nosso officer aqui pra cá. Pronto. Chief Executive Officer, tá? CEO fica bem mais fácil, né? Officer. CEO bem mais simples. Então, aí a Pietra responde, really? E esse really, o que significa? Sério? Aline, mas really não é realmente? É, mas não vai ficar esquisito se eu traduzir isso como realmente? Realmente? Então, nem toda palavra literal tem um sentido contextual, tá? Então, aqui, really significa really? Sério? Tá? O inglês, gente, devo admitir, I must say, né? Devo admitir, I must say, tem uma coisa mais rica que o português. Pelo tom do português, eu defino se aquilo é uma pergunta, se aquilo é uma afirmação. Então, você precisa colocar um tom.
Então tem gente que escreve errado às vezes no WhatsApp, isso me dá uma confusão mental que vocês não fazem ideia. Se a pessoa não coloca uma interrogação no final, você vai. Aí eu, peraí, mas é você vai? É uma pergunta? Ou você vai, você está afirmando, né? Em inglês, não. Em inglês, toda vez que eu fizer uma pergunta, ou fizer uma afirmação, ou uma negação, a estrutura da frase já vai me indicar aquilo, tá? Tirando nesses casos, assim, que são expressões, né? Really? Aí eu já sei que é uma expressão, tá? Mas a gente vai falar sobre a estrutura dessas 3 frases num outro momento. Então, really? Sério? Aí ela vai perguntar, why? Vocês conhecem a palavrinha why? Todo mundo conhece? Why? Tá? Why aqui é igual o why do gaúcho, ó. Do gaúcho, olha, do mineiro, ó. Why? É essa a pronúncia, tá? Why? Why é uma daquelas palavrinhas que a gente chama de W8 question, ou seja, questões com WH. Why é por quê. Se é começo de pergunta, por quê separado, tá? Sempre vai ser, why sempre vai ser por quê separado. Por quê? Porque o why não pode aparecer no meio da frase, tá? He told me why we're doing this. Fica esquisito. Então, he told me the reason we're doing this. Ele me disse pela razão pela qual a gente está fazendo isso. Deixa isso pra lá se você tá no básico, tá boiando, tá? Então, really? Why? Sério? Por quê? Tudo bem, gente, aqui? So far, so good? Tranquilo? Boa. Deixa eu abrir vocês um pouquinho maiores aqui pra ver quase todo mundo. Todo mundo vai dar pra ver. Aí, segunda parte do diálogo, a Jane Lee respondeu. He seems to know the market very well and he already does business all over South America. De novo. He seems to know the market very well and he already does business all over South America. Vamos ver parte a parte, então. Ele, né, he, seems. O que é to seem, Aline? To seem é aquilo que parece. Em inglês tem uma coisa chamada sensory impression. O que é isso? São as impressões sensoriais. A gente tem 5 sentidos, talvez o 6º, né, que é a nossa parte da intuição. As meninas têm isso muito mais afiado que você, Thales, e que você, Giba. So sorry. A gente tem o nosso 6º sentido aí mais afiado. Mas quando eu falo dos 5 sentidos, eu estou falando do paladar. Paladar em inglês, como é que eu falo que eu sinto alguma coisa? A comida é gostosa, né? Eu vou falar assim, tastes, tá? It tastes. Vou colocar aqui, ó. Então, quando eu falo aqui do paladar, tem a ver com taste, de gosto, tá? Oh, it tastes good, tá? Tá com gosto muito bom. A gente nem tem essa palavra em português. Se eu escuto alguma coisa e eu quero fazer essa sensory impression, ou seja, eu estou dando uma impressão sensorial sobre aquilo que eu estou ouvindo, eu vou usar a palavra... Eu estou ouvindo alguma coisa lá fora. Nossa, esse som parece tal coisa. Thales, arrisca? Sounds. Why? Boa! Quem falou? Eu. Eu quem? Não tô te vendo. O Fala aí. Giba. Porque... Giba, boa, Giba. É porque vocês estão minimizadinhos aqui, eu não consigo ver quem tá verdinho. Muito bom. Sound. Então, isso soa como? Por exemplo, alguém bateu na porta. Fala, oh, I think, eu acredito, né? Eu tenho uma convicção sobre aquilo ali. There's someone knocking on the door. It sounds like there is someone knocking on the door. Ou seja, eu acredito que tem alguém batendo na porta. Por quê? Porque soa, né? Eu estou tendo uma percepção, uma impressão sensorial, usando os meus sentidos, que tem alguém batendo na porta, tá? Aí alguém vai lá, pega, toca o violão. Fala, oh, it sounds good. Ou seja, nossa, que gostoso esse som, parece legal. Só que esse sound good, a gente vai ver isso aqui na próxima página do diálogo, que ele também é uma expressão. Quando eu falo assim, sounds good, ou seja, isso soa bom, ou isso soa justo, well, it sounds fair, isso soa, né, percebe? Então dá uma ideia também, tá? Eu não preciso necessariamente falar que aquilo ali é literal, né? Tô falando só de som, tá bom? Sound. Então isso soa como tal coisa. Se eu estiver vendo alguma coisa, gente, qual que é o verbo ver em inglês? Tem 2, né? Sem ser o to see. Qual que é o outro? Look. Look. Muito bom. Look. Aline. Manda. É look ou look? Olha só. Boa pergunta sua. Quando a gente tem a junção, que a gente chama de um encontro vocálico ou um hiato, eu tenho 2 vogaizinhas juntas, o som muda, tá? Então, cuidado para não confundir esse som com esse som. Olha a diferença. Look. Look. Tá vendo? É como se fosse um para look. Look. Esse som aqui é esse, ó. L.
tá? Look. Lembra da palavra book, de livro? Não é book, tá? É book. Book. Nossa, Aline, é difícil, não vou conseguir perceber. Vai sim, prometo. Vou fazer um teste com vocês, se vocês acharem que em inglês é difícil. A gente consegue falar a palavra pão, não, avião, sem colocar a mão no nariz, não consegue? Agora todo mundo tampa o nariz e fala não. Não. Saiu igual o som? Não? Não. Pão? Não. Saiu igual? Sabe por que não saiu? Porque a gente tem um som anasalado. A gente utiliza o tio pelo nariz. O americano não tem o som anasalado. Ele não tem o tio. Primeiro que nem existe o tio, né? Não existe acento em inglês, tirando as palavras que vêm em francês. Mas do vocabulário em inglês mesmo, da língua anglo-saxã, não tem. Então, quando eu falo pão, pão, eu consigo fazer isso sozinho. A coisa mais engraçada que tem, um americano, um australiano, um neozelandês, um sul-africano chegando na padaria e pedindo um pão. Ele não fala pão, né? Fala pau. Por favor, eu queria um pau. Né? Ainda perde o tamanho, fica meio esquisito. Dependendo do cara ali, fica meio esquisito. O Thales, por exemplo, imagina se o Thales não falasse com um tom nasalado, Thales. O Giba, tá? Então, cuidado. Fiquem felizes, a gente faz isso de forma natural. Então, esse luck... Sounds good. Então, esse luck, pro luck, de sorte, essa sutileza de perceber esse som, ela vai vir com o tempo, prometo, tá bom? Não tem regra pra gente entender isso aqui. Então, look, quando eu tô vendo alguma coisa, impressão sensorial daquilo que eu tô vendo. O que mais? Então, eu tô sentindo, né, o gosto, eu tô ouvindo, eu tô vendo, aí eu teria mais duas impressões, concordo? Quais seriam? Do tato, não é isso? O que mais? Do? Ou? Olfato? Boa, vocês estão com preguiça hoje. Olfato. É que tava mudo. Tava mudo. Como é que é olfato? Como é que é sentir cheiro em inglês? Smell. Smell. Dica, cuidado para não colocar um i que não existe aqui, tá? Carioca tem mania de falar isqueiro, né? Paulista fala isqueiro. É esse som, imagina o s da cobra. Vai começar assim a palavra. Smell. Smell, tá? Então não é smell, é smell. Faz o s da cobra e começa a palavra. Smell. Então, smell. Oh, it smells so good. What you're cooking. Tá com um cheiro tão bom. O que você tá cozinhando? Receita clássica de quem tá morrendo de fome. Cebola, alho e azeite, né? É o cheiro maravilhoso da cozinha. Smells, tá? Smells so good. E depois, eu tenho alguma coisa do meu tato, né? Quando eu toco. Só que aí, quando eu toco, eu não consigo dar essa impressão. Ah, o toque é tão boa. Não vou falar. Então, para as impressões sensoriais, a gente não vai usar o touch e a gente também não vai usar o taste. A gente vai substituir. Sabe quais? A gente vai usar o seem, que é uma... Parece. Eu posso usar o seem para aquilo que eu ouço, para aquilo que eu vejo, para aquilo que eu analiso. Então, seem significa, isso aparentemente legal, isso parece ser, mas é uma coisa subjetiva, uma coisa subjuntiva, perdão. É uma coisa mais sinestésica, eu faço um conjunto de sensações ali. E aí um cara muito parecido com ele é esse aqui, ó, o appear. Eu poderia falar então, he appears to know, he seems to know, ele parece conhecer, ele apresenta, né? Eu tenho essa sensação, por quê? Pelo gesto do cara, pela linguagem corporal, pela leitura que eu fiz dele, pelo tom de voz, pelos argumentos que ele colocou na minha reunião, pelo currículo que eu sei que ele tem. Então, percebe? Não é uma coisa só, não é algo que eu só vi ou que eu ouvi. Tem um conjunto de coisas, tá? Então, quando eu falo seem ou appear, é uma resolução que eu tenho, uma sensory impression que eu tenho, mas posso usar todos os sentidos, tá bom? Então, he seems to know. E por que tem um Szinho aqui do lado, gente? Não é o seem, é seems. O que vocês acham? Por causa do... Por causa do? He. Terceira pessoa. He. Perfeito. Que a gente já viu, né? Que só a terceira pessoa que conjuga verbo, não é isso? He, she, or it, tá? He seems to know. Então, ele parece conhecer. Aline, peraí. Vamos lá. Você falou que know é conhecer. Eu sempre ouvi que know é saber. Lembra? Nenhuma palavra tem só um significado. Todas têm vários. Então, eu tô colocando para vocês aqui, propositalmente, palavras para talvez quebrar um paradigma seu aí. Então, seem to know, ou seja, o know tem a ideia de conhecer, de saber, de ter conhecimento, tá? He seems to know the market very well. Very well.
And he, e ele, already é já, tá? Sempre vai ser já, Aline? Sempre. O already é um dos poucos que eu vou deixar vocês anotarem aí do ladinho como já. Ah, mas tem uma coisa aqui, tem o yet, aí tem o still, outro momento. Aqui eles lá confundem, esse aqui é bonzinho, esse aqui não morde nem assopra, tá? Already é sempre já. Does, né, porque eu me refiro a ele, a he, does, ele já faz business. Cuidado com essa palavra aqui, tá? Não é business, não é business. A gente vai pronunciar assim, ó. Vou botar aqui embaixo. Opa. Business. Essa é a pronúncia, tá? Pronunciem aí, por favor. Quem quiser abrir o áudio, pode falar. Business. Perfeito. Então não é business. Ah, no mercado mundo, business. Eu às vezes falo, né? A gente é português, as palavras. Eu não falo Facebook, Instagram. Isso vai parecer até meio arrogante na rua. Mas é uma palavra que vocês precisam pronunciar direitinho, tá? Business. Esse é como se business não existisse. Business, tá? Então, ele já faz negócios por toda a América. All over. All é toda, né? E over é a extensão. Então, all over the country, por todo o país. All over me, caramba, derrubei água em cima de mim. All over, por toda a extensão, tá? All over South America. Lembra do som do TH. South America, tá? Senão vai ficar América do Sul, né? Não América do Sul. South America é a América do Sul. South America, América do Sul. E aí, a Sandra... Aline, eu tenho uma dúvida. Manda. Seen e appear, ele pode substituir qualquer sentido sensorial ali no caso? Ou não? Só em via de regra nessa frase que foi utilizada? Se você está me perguntando se o seen e o appear podem substituir os outros? Isso. Pode, mas aí vai ficar mais pobre. Porque eu vou falar assim, nossa, essa comida parece boa. Por quê? Você provou? Ah, não, porque eu senti o cheiro. Percebe? Entendi. Então eu vou falar assim, nossa, aquele cara, eu tô de longe, não tô nem vendo. Nossa, aquele cara ali parece que ele tá brigando com o outro. Mas por quê? Porque eu tô vendo. It looks, né? Então, aparentemente eu tô vendo, tá? Tá, se eu utilizar vai ficar muito subjetivo, assim, tipo... você pode usar, acha, né? substitui. Mas ele tem mais essa ideia ele fez uma reunião de coisas, né? E uma opinião sobre aquilo ali, tá? Legal, beleza. Aí a Sandra virou assim e falou, which countries exactly? De que países exatamente, né? De que ele tá falando? O que é CLO? Valendo uma garrafinha da Camila Farani. Não sei nem se eu posso sortear essas coisas. Então vamos lá. Chief Learning. CLO, o que é? Chief Learning. Será que é Learning? I suppose. Tem algum advogado aí? O advogado? Lawyer. Quase. O que é? Como é que eu falo de lei? Aquilo que está dentro da lei é? Não. Legal. Legal. Chief Legal. Okay? Não me imaginava, nunca ouvi falar. Ainda bem que ninguém ganhou, tá vendo? Porque não sei nem se eu posso dar uma garrafinha dela. Então, Chief Legal Officer, tá? É o executivo, né? O diretor da parte legal. O que será que um diretor da parte legal de alguma coisa faz? O que vocês acham? Seria o diretor jurídico, né? Como é que será que ele atua? Chuta aí, qualquer coisa. O que vocês acham? É o quê? As O regulações. que um diretor jurídico faz? Ele deve ver a parte legal mesmo, né? As legislações. Então, o Chief Legal Officer, além de ser o diretor jurídico, ele pensa nas estratégias legais de uma empresa. Ah, isso pode fazer, isso não pode fazer, tá bom? Tô perguntando isso justamente para criar dúvida, eu quero fazer vocês pensarem, tá? Mas a gente vai esse conteúdo aqui, o que é CLO, o que é CFO, CMO, CIO, nem deu para colocar todos aqui, que tem um monte de C. Aí a gente vai ter isso lá no material para vocês. Joia? Então a Sandra perguntou lá, which countries exactly? Cuidado com a palavrinha country. Country, não é... Eita, o que eu fiz aqui, gente? Não é country. Ixi, sou eu que tô fazendo isso? Ué, como isso aconteceu? Vocês viram? Um negócio doido aqui, uma linha? Sumiu. Não. Eu, hein? Ó, which countries exactly? Toda vez que eu vir o W com H, tem o som de UA,
tá? Então é why, when, where. Isso tá tranquilo para vocês? Tranquilo? Então, which, né? Não é it, né? Which. Então, o W tem um som de U, tá? Which. E a palavrinha countries vai ficar assim, ó. Countries. É esse som, tá? Countries. Countries. Aline, mas não é country? Música country é, se você falar em português. Assim como eu falo, a música, sei lá, reggae, né? Em inglês é reggae. Então, depende do idioma. Country. Country. Which countries exactly? E aí entra aquele sonzão chato lá do X, né? Do KS. Exactly. Exactly. E esse C, gente, ele é quase mudo, tá? Então fica assim, ó. Exactly. Vou escrever aqui do lado, ó. Exactly. Mais ou menos isso, tá? Exactly. Exactly. É esse som. Então, which countries exactly? Quais países exatamente? E aí a resposta veio, né? Argentina, Chile and Brazil mainly. He knows, deixa eu chegar vocês pro lado. He knows the import regulations for the different countries. Então, quando ela fala Argentina, Chile e Brasil. Ponto importantíssimo aqui, gente, ó. O nome de país, eventualmente, no inglês muda. Então, por exemplo, Japão vira Japan. A Alemanha, né, bem diferente, a gente está pensando aí na língua que é o tedesco, e no país que é a Germânia, né, no italiano a gente fala Germânia, o tedesco seria a Alemanha, mas o português tem essa particularidade, a gente fala Alemanha, totalmente diferente das outras unidades. A Alemanha, em inglês é? Quem lembra? Germany. Germany. E alemão? German. German. Então é diferente, né? Fala, pô, Germany parece que é um adjetivo, não parece? Que tem um Y no final? E o German parece que é o contrário. Então cuidado com alguns países. Porém, nome de cidade não muda, tá? Rio de Janeiro é sempre Rio de Janeiro, não é January River. São Paulo sempre é São Paulo, né? St. Paul. O que pode acontecer, não tem problema nenhum, é você mudar um pouquinho a pronúncia de algumas palavras para ficar mais fácil para quem ouve. Oh, yesterday, ontem, we had a meeting, a gente teve uma reunião in Salvador, ou seja, em Salvador, tá? Mas eu não tô falando the rescue guy, né? O cara que salva, tá bom? Então é Salvador, não muda, não existe tradução, nem de nome próprio, nem de nome de rua, nem de nome de bairro, nem de nome de país, tá? O que existe é que alguns países que foram ocidentalizados, como é o caso da Rússia, que não se fala Rússia, né? O caso do Japão, que não se fala Japão, a gente pode ter uma mudançazinha pequena entre alguns idiomas. Mas, de uma forma geral, a diferença é pequena, fica mais sutil pela pronúncia. Então, Argentina vai ser pronunciada assim, ó. Argentina. Argentina. É como se tivesse um DJ ali no meio, sabe? Já. Argentina. Beleza. O som do CH a gente já sabe que é o som do tchê do gaúcho, né? Então é Chile. Chile. Boa. Chile. E o Brasil, porque o R tem que fazer o RA. Brasil. Tá? Então, Brasil. Argentina, Chile and Brazil mainly. Ou seja, Argentina, Chile e Brasil principalmente. Repare que eu fiz uma pausa. Por quê? Porque quando eu tenho aqui, ó, main é principal. Esse li é um mente, é um sufixo. A gente vai ver isso um monte de vezes. Estou separando aqui só para chamar a sua atenção, a gente escreve junto. Então eu falo assim, ó, careful, cuidadoso, seja cuidadoso, tenha cuidado. Carefully, cuidadosamente, tá? Punctual, pontual, punctually, pontualmente. Então esse li substitui o nosso sufixo em português do mente, tá? Principal, main, mainly, principalmente. Então, Argentina, Chile e Brasil. Argentina, Chile e Brasil, principalmente. He knows, ele conhece, ele sabe, ele tem esse conhecimento. The import regulation. Aqui, cuidado, tá? Porque regulation tem várias ideias. Então, tem ideia de regulamento, tem ideia de leis reguladoras, tem ideia de estatuto. Então, nesse caso aqui, eu coloquei regulamentos. Repara que eu pus entre parênteses ali leis. Por quê? Porque tem ideia disso, né? De algo que legisla, tá? Que regula. Então, ele conhece os regulamentos, na verdade, as leis de importação. Lembra que em inglês, o substantivo, o adjetivo, aquilo que dá uma qualidade a qualquer coisa que eu esteja falando, sempre vem antes. Então, se eu falo as leis de importação, lei,
se fosse, vou substituir, né, por regulations, importação. Import, aí eu vou girar. Import regulations. O carro azul, carro, car. Azul, blue, blue car, tá? O adjetivo, aquilo que dá qualidade, sempre vem antes. For, for the different countries, para países diferentes. Poxa, Aline, mas aí não ficaria para países diferentes, eu tô aqui para cada país diferente, para dar essa ideia para você, porque eu tô falando de cada país, né? Cada país tem uma regulação, um regulamento, uma lei. Aí a Sarah, que é CFO, o que é CFO? Está fácil agora, hein? Financial. Oi? Financial. Boa, muito bom. Então, CFO. Chief. Vou botar 2 i's aqui para você chamar a atenção. Financial. Vou deixar mais bonito assim, ó. Financial. Chief Officer. Coisa esquisita, né? 2 acentos numa palavra, mas é para você entender como é que pronuncia, tá? Chief Financial Officer, tá? Chief Financial Officer. É muito comum a gente em português não saber se aquele I numa palavra eu leio como I ou eu leio como I. Por exemplo, eu leio como... Vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que eu leio isso aqui? Live. Alguém fala alguma coisa diferente? Não. Ok. Não? Live. Se eu falasse assim, ó. Leave. Boa. Ah. Não mudou? Live. Então tem palavras que mudam. Por isso que a gente confunde. Alguém falou financial, aí é normal, tá bom? É normal. A gente faz isso mesmo. Aí você fala, pô, Aline, sacanagem, né? Além de eu não saber se é I ou se é I, ainda tem palavra que tem as duas pronúncias? Tem. I live in Brazil ou live. We are live. A gente tá ao vivo, tá? Isso acontece em português também, né? Pode, não tem acento. O circunflexo caiu, né, para essa regra. Eu tenho que saber pelo contexto. Ele pode estar presente ontem na reunião. Ele pode estar presente amanhã. Ou ele poderá, né? Tá errado aí. Pode também não tem acento em português. A pronúncia vai depender do contexto, tá? Então, traduzindo, da Sarah Brown, ela falou assim... eu fiz uma salada aqui com espaço, mas depois eu salvo direitinho. This all sounds too good to be true. Tudo isso soa, olha os sounds, tá vendo? Sounds, ou seja, tá me suando, né? Eu tô ouvindo, eu tô com percepção, too good né? to be true. Perfect. It sounds too good to be true. Ou seja, isso soa muito bom, too good. Muito bom to be true. Muito bom para ser verdade. Will he accept our usual commission? Calma, vamos por partes, como diria nosso amigo Jack. Ó. Will he? Lembra que eu falei que em inglês a estrutura da pergunta é sempre diferente? Eu não sei se é uma pergunta, em português, né? Em português eu não sei se é uma pergunta, até passar de fato pro final da frase, né? Ou pela entonação, e chegar lá na interrogação para eu saber se aquilo ali realmente é uma pergunta ou se não é. No inglês é um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque aqui no inglês eu consigo, pelo começo da pergunta, né? Pela primeira palavra, já entender se é uma pergunta, se não é uma pergunta, se é uma afirmação, enfim. Então, quando numa frase em inglês eu não começar com um sujeito, eu não começo com um sujeito, aqui não tá. He will accept, ele vai aceitar. Aí seria uma afirmação. Se eu começo com will, se eu começo com do, se eu começo com why, de porquê, qualquer coisa que não seja sujeito, começando uma frase, dessa ideia de auxiliar ou de um tempo futuro, eu já entendi que é uma pergunta, tá? Então, esse will significa futuro, a gente vai ver isso mais pra frente, não se preocupem. Will he, ele, alguma coisa pro futuro. Qual que é a ideia do will na frase? Ele indica que o verbo que vier depois, qualquer que seja, ele já está setadinho pro futuro. Quem faz essa função é o will. O will é o soldado ali, ele toma a pancada da linha de frente ali no combate, ele já coloca o verbo no futuro. Graças a Deus, porque em português é muito mais difícil. Em português eu vou falar assim, ele aceitará? Tu aceitarás? Eu aceitarei? Nós aceitaremos? Vós aceita... Sei lá como é que eu aceito vós, não sei. E eles aceitarão? Então, em português, eu conjugo para todos. É um caos, né? Em português é assim, em francês é assim, em italiano é assim, em espanhol é assim, em inglês não. Em inglês eu não conjugo.
Poderia ser assim, ó. Will, papa. Will, nossa família. Will, ela. Will, o cachorro. Will, a empresa. Will, qualquer pessoa. Não faz a menor diferença. Porque a estrutura do will já mostra que qualquer verbo que vier depois já está automaticamente no futuro. Eu não preciso mudar esse verbo, tá? Ele não precisa sofrer nenhuma transformação. Ele já está conjugado. O will já conjugou ele. O will já flexionou ele. Muito mais fácil, né? Então, ele vai aceitar a nossa comissão usual, ou seja, aquilo que é de costume. Se eu substituir isso aqui por ele vai viajar amanhã, como é que vai ficar? Will he... E aqui? Travel. E amanhã? Tomorrow. Beleza, então já entendi, ó. Will he travel tomorrow? Ele vai viajar amanhã? Ah, Aline, que maravilha, então é só isso para fazer no futuro? Só isso. Vocês não falam para mim que em inglês é difícil, pelo amor de Deus, né? Agora eu vou perguntar assim, a loja vai fechar às 9, tá? Como é que é futuro? Sempre? Futuro é? Will. Loja, vou botar assim como the store, tá? A loja. Como é que é fechar em inglês? Close. Como é que é 9 em inglês? 9. 9. At, porque é uma hora exata, a gente vai ver isso posteriormente. 9. Se é depois do meio-dia, post-meridian, é PM ou AM? PM. 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 Isso aí. E se fosse anti-meridian, anti-midday? AM. AM, perfeito. Então até as 12, que é o noon, tudo que vier antes é AM. 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, assim vai. Tudo que vier depois das 12, no nosso relógio de 24 horas aí fica em 13, 14, 15, o relógio britânico também, tá? Mas os Estados Unidos não. E nos Estados Unidos, então, tudo que vier depois das 12, do post-meridian, post-midday, né, aquilo que vem depois do meio-dia, eu coloco PM, tá? Então, will the store close at 9? Pronto, a loja vai fechar às 9. Perceberam? Então, essa estrutura é exatamente assim, ó. Sempre vai ser o will, sempre vai ser a loja, a pessoa, o sujeito, né? Quem que eu quero saber de alguma coisa. Depois eu tenho o verbo e depois eu tenho o complemento, tá? Deixa eu só tirar isso aqui, não vai ficar um salseiro. Já está um salseiro isso aqui. Então, this all sounds too good to be true. Isso soa muito bom para ser verdade. Will he accept? Accept. Opa, duplo C. Se é um duplo C, eu vou fazer exatamente o som do X lá do KS, tá? Accept. Então vai ficar assim, ó. Kiss. Accept. Tá? Esse som. Accept. Pronunciem. Accept. 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 Outra palavra. Accept. Succeed. Quem se arrisca? Succeed. Succeed. Success. Perfeito. Success. Som de duplo C tem o som de KS também, né? De kiss. Accept. Succeed. Success, tá? Aí, então, isso parece muito bom para ser verdade, né? Ele vai aceitar nossa comissão usual. Will he accept our? Our é nossa, se refere a we, a nós, é um possessivo. A gente vai ver essa tabela mais pra frente. Usual. Usual, não é usual, tá? Usual. Parece que tem um J, né? Não é esquisito? Então, usual. Quando eu tenho uma salsichinha ali, o S é a salsichinha, o pão da frente e o pão de trás também são vogais, mesma coisa. Vai mudar o som. Ele vai ter um som de J. Quer ver outro exemplo? Então, ó. Usual. Esse som, tá? Usual. Se fosse visual, como é que ficaria? O que vocês acham? Visual. Visual. Perfeito, isso aí. Visual, porque o S dá uma salsichinha aqui, ó. Antes dele, tem uma vogal, né? Então, uma salsichinha no meio das duas vogais. Depois, eu também tenho o que também é uma vogal, tá? Então, usual. Visual, tá? Então, ele vai aceitar nossa comissão usual? Our usual commission? É a pergunta dela. Aí, resposta. Aí a Jenny Lee respondeu, yes, but instead of being paid a fixed percentage,
He would like to negotiate his commission on a sliding scale. Calma, que eu sei que tá parecendo uma coisa do outro mundo aqui, vai ficar fácil agora. Yes, sim. Né? Yes, sim. But, esse but é uma partícula, vamos falar assim, não vou falar o nome correto da gramática para não confundir, mas é uma partícula que ela é adversa, ela é diferentona, né? Ela contradiz. Então, ela dá uma adversidade, né? Sim, porém, mas, contudo, todavia, né? Entretanto, tá? Essa é a ideia do but. Sim, mas, instead of significa no lugar de, em vez de. Em português, a gente tem duas expressões, cuidado, que elas são parecidas, mas não são iguais. Quando eu falo ao invés de, é o contrário. Ao invés de fazer sol, ou melhor, ao invés de estar de dia, estar de noite. Só tem duas oposições, né? Aí eu falo ao invés de. Em vez é alguma coisa que substitui. Instead pode ser para qualquer um deles, tá? Serve para todos. Então, instead of, em vez de. Instead of, em vez de. Being paid, ser pago. Poxa, Nina, mas o be não é be, não é being. Por que está com essa energia aqui? Porque a forma que a expressão pede, não se preocupa com isso, se preocupa em entender. Em vez de ser pago, but instead of being paid a fixed percentage. Fixed percentage, percentual fixo, porque o adjetivo vem antes, tá? Cuidado com a pronúncia da palavrinha fixed. Olha só. Vai ficar assim, ó. Fixed. Curtinho assim. Fixed. Fixed. Pronunciei aí. Fixed. 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 Isso aí. Fixed. Porque não é fixed, tá? Não é fixed. Eu tenho, vocês estão rindo, é verdade. Tenho 3 terminações para letra, para os verbos os verbos regulares em inglês, né, que terminam com ed, tá bom? Tenho 3 sons. Então, o famoso ed do final de frase tem 3 sons. Eu tenho o som do d curtinho, que é esse caso aqui, fixed, played, opened, happened. Esse é o som curtinho. Não falo opened, abriu, né? Opened, é como se aquele E não existisse. Então, eu tenho um som só de D. Eu tenho um som mais comprido, é como se eu tivesse que marcar realmente o ED ali do lado, um ID. Exemplo, sons, os verbos terminam com T. Departed, departed, contacted. Você não vai falar contacted, fica esquisito, né? A junção do T com D. Contacted, ali eu preciso marcar. E eu tenho um terceiro som, que é o som do T. Aline, como assim som de T? Tem um som de T. Os verbos terminam com SH, os verbos terminam com CH. Exemplo, washed. She washed her hands. Não é washed, nem washed. É washed. É um T, quase o som. He approached. Ele se aproximou. Se você é básico e acha que isso aqui tá grego, não se preocupa. A gente vai passar isso aqui, tá? Tem muitas aulas, gente, que eu quero abrir para vocês também, dependendo da necessidade de cada um, quem é mais básico, intermediário, enfim, que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso aqui, tá? Então, fixed percentage. E aí, no som de P, precisa soprar. Deixa eu fazer uma demonstração para vocês de uma coisa, olha só. Quando eu vou pronunciar a letra P, em inglês, é um som soprado. Olha que interessante, deixa eu só mostrar aqui com a folha, ó. Em português, se eu falar assim, ó, pneu, pneu, pato, não muda. Agora, em inglês, quando eu pronunciar o P no começo de uma palavra, eu preciso soprar. Então, ó, power, percentage, power, percentage, pin, pen, tá? Pocket. Então, o som do P no começo de uma palavra em inglês é soprado, tá? Percentage, não é percentagem. Percentage. Põe embaixo a pronúncia de vocês. He would like, ele gostaria, esse would dá uma ideia do iria, né? É uma condicional, tem a 0, a primeira, a segunda, a terceira, não é papo para agora. Ele gostaria, então esse would faz iria em qualquer palavra, em qualquer verbo. Ele iria, he would go, né? Verbo ir, mas iria, he would go. Ele faria, he would do. Iria pro fazer, faria. Ele assistiria, watch, he would watch, tá? Então esse would dá iria pro verbo que vier depois. He would like, ele gostaria, to negotiate, de negociar. Repara que esse T tem som de quê? Ó, vou falar de novo.
Negotiate. Tem um som de? O que vocês acham? X. Som de X, né? Negotiate. Isso aí. Então escreve lá, negotiate, tá? Põe uma Xuxa do lado, se vocês saberem que é a Xuxa. Negotiate. His commission, a comissão dele, esse his, aquilo que é posse, significa que é dele, on a sliding scale. O que é esse sliding scale? Slide pode ser escorregar, scale pode ser balança, mas nessa função aqui, dentro do Business English, sliding scale significa uma escala móvel, ou seja, se aumentar o faturamento da empresa, aumenta a comissão do cara. Diminuir o faturamento, né, o income, a receita vai diminuir. Então é móvel essa escala, tá? E aí a Janine, que é a CPO. O que é CPO? E aí? Quem se arrisca? Chief Product. Chief Product. Muito bom, isso aí. É a executiva, né, ou o diretor, ou a diretora, enfim, de produtos, tá? Diretor de produtos ou a diretora de produtos. O que esse product significa para vocês? O que vocês acham? E aí? Ninguém? Matéria-prima? Desenvolvimento de produtos. Desenvolvimento, ou seja, o projeto, a concepção, a produção, tá? Então, o Chief, o CPO, ou Chief Product Officer, que é o diretor de produtos, ele vai fazer toda essa elaboração aí, tá? Então, a Janine perguntou, sorry, Jane, what do you mean negotiate his commission on a sliding scale? Então, ela falou assim, sorry no sentido de desculpa. Peraí, não entendi, né? Sorry. Sorry, Jane. What do you mean? What é o que? Do you, você, né? Tô perguntando. Mean, no sentido de quer dizer, o que significa isso? Não, what do you mean? O que você quer dizer? Negotiate. Ela tá repetindo, né? His commission on a sliding scale. Negociar a comissão dele, his, possessivo para he, para ele, on a sliding scale, em uma escala móvel. Aí, qual foi a resposta? He would like his percentage commission to rise as our income in his territory increases. Que significa? He would like, ele gostaria, vocês já viram isso? Que é o percentual dele, his percentage commission, ou seja, a comissão, né, ou seja, a participação dele, né, na forma de comissão, aumentasse, to rise, aumentar, as, esse as, nesse sentido aqui, dá uma ideia de tão quanto, tá? Proporcional. Our, nosso, se refere ao we, a nós, our, então é possessivo, our, income. O que é income, gente? E aí? O que recebe, o que vem. Boa. Aqui tá como faturamento. Poderia ser meu salário? Não. Poderia. Poderia, tá? Pode. Tá. Tudo aquilo que é receita, tá bom? Tudo aquilo que entra é income. Fechou? Income. Boa. Income. Aquilo que tá, come vai vir, né? Então, income, aquilo que tá vindo pra dentro, tá? Então, aquilo que é receita, aquilo que é salário, aquilo que é ganho, aquilo que é lucro, aquilo que é faturamento. Então, income é um termo mais genérico. Eu preciso entender na frase, no contexto ali, o que ele vai de fato significar. Então, our income, nosso faturamento, in his, in é uma ideia, é uma preposição que me fala de algum lugar, né? In, naquela superfície, dentro de uma região. Outro dia eu explico para vocês rapidinho, 5 minutinhos, a diferença entre in, on e at. Alguém tem dificuldade com isso? In, on and at. Alguém acha muito fácil? Falou, não, Aline, isso é muito difícil. O que vocês acham? Eu acho difícil. Você acha difícil? Quem falou que acha difícil? Eu não te vi. Marcela. Marcela. Marcela, eu prometo, tá? Próxima aula você me lembra. Em 5 minutos te explico a diferença in, on and at. Ou melhor, em 1 minuto. Tem até um vídeo no meu Instagram sobre isso. Mas não vou falar isso agora. Então, in, dentro, tá? Na parte de dentro, território, né? O território dele. Increases, ou seja, aumenta. To increase é aumentar, crescer. Então, he would like, ele gostaria, his percentage commission, que a comissão percentual dele, to rise, aumentasse, as, ou seja, à medida que, conforme, our income, o nosso faturamento, in his territory, ou seja, no território de atuação dele, né, increases, ou seja, aumente, crescesse. Tudo bem, gente? Tranquilo? Estamos acabando já, tá?
E aí a Pietro respondeu, sure thing, this seems far to me. Esse sure thing é uma expressãozinha em inglês, tá? Uma expressão idiomática, significa claro, com certeza. Como se a gente falasse assim em português. Ah, beleza. Então, maravilha, né? Mais ou menos essa ideia, tá? Então, sure thing. Claro. This seems far to me. Então, isso parece justo para mim. Seem de novo, né? Uma ideia minha, de uma percepção que eu tenho sobre alguma coisa. Vamos ver rapidinho em inglês, antes da gente ouvir de novo? Vamos lá. Hoje eu não vou pedir para vocês lerem, tá? Depois vocês praticam aí. Então, a Jane Lee falou lá. Eu vou falar, vocês repetem aí, tá? I must say, I had a really good meeting with Mr. Rodriguez. Uma outra aula a gente vai falar sobre Mr. mesmo, enfim. I think he might be the man for us. Really? Why? He seems to know the market very well and he already does business all over South America. Which countries exactly? Minha resposta. Argentina, Chile, and Brazil mainly. He knows the import regulations for different countries. Oh, this all sounds too good to be true. Will he accept our usual commission? Yes, but instead of being paid a fixed percentage, he would like to negotiate his commission on a sliding scale. Sorry, Jane, what do you mean negotiate his commission on a sliding scale? He would like his percentage commission to rise as our income in his territory increases. Sure thing, this seems far to me. Tranquilo? Beleza? Vou colocar novamente o diálogo, tá? Agora o que vocês vão fazer aí? Podem silenciar o microfone de vocês. Vocês vão fazer a coisa mais mágica, mais transformadora do inglês, gente, de qualquer idioma. É o famoso shadowing ou mimicking. Quando eu faço isso, significa que eu tô ouvindo alguém falar alguma coisa. Eu tô ouvindo, essa pessoa tá falando. E eu vou, tipo, repetindo, como se estivesse fazendo uma sombra daquilo que ela tá falando. Quando eu faço isso, eu fixo o som, eu fixo o vocabulário, eu fixo como eu tenho que pronunciar aquilo ali, a junção das palavras. Isso é mágico, isso é super, super potente, tá? Podem mutar o áudio aí, quem não tiver no mudo, eventualmente. Vou colocar mais uma vez aqui. E eu... Opa, peraí. E eu quero que vocês... Deixa eu voltar pra lá. Peraí. Esse aqui. E eu quero que vocês pronunciem de novo, tá? Vamos colocar o áudio agora. Como é que vai ficar muito mais fácil? Let's go. Quero que vocês leiam. Foi até bom, porque aí vocês vão ler aqui a transcrição do áudio, tá? Então vai ouvindo e vai lendo aqui. Quem vai começar é a Jane Lee, com essa I must say, depois a Pietro e assim vai. Vamos lá. I must say, I had a really good meeting with Mr. Rodriguez. I think he might be the man for us. Really? Why? He seems to know the market very well, and he already does business all over South America. Which countries exactly? Argentina, Chile, and Brazil mainly. He knows the import regulations for the different countries. This all sounds too good to be true. Will he accept our usual commission? Yes, but instead of being paid a fixed percentage, he would like to negotiate his commission on a sliding scale. Sorry, Jane, what do you mean negotiate his commission on a sliding scale? He would like his percentage commission to rise as our income in his territory increases. Sure thing. This seems far to me. E aí? Ficou mais fácil? O que vocês acham? Muito mais fácil para ouvir. Mais fácil, né? Você fala, caramba, agora eu entendi. Agora fez sentido aquela palavra sure thing. O que é sure thing? Não sei, nunca ouvi isso. Agora quando eu ouço, eu crio um estado de alerta para minha mente. Por isso que é legal ouvir primeiro, não rouba, tá? Então, opa, sure thing. O único recurso que eu tenho quando eu só ouço é o auditivo. Se eu não tenho uma referência, seu cérebro vai ficar igual um louco procurando alguma coisa. O nível de atenção cresce pra caramba. E aí, quando eu leio alguma coisa, eu conecto. Ah, então tá bom. Então, sure thing que ela falou é isso aqui e significa tal coisa. É assim que vocês aprenderam português. Vocês ouviram a mãe de vocês falando alguma coisa, o pai, a avó, o avô, o tio, enfim. E é assim que até um bebezinho, né, de qualquer animal aprende. Ele te olha com uma cara de o que você tá falando? Até ele associar
o tom de voz, a palavra. Então, você fala para uma criança assim, ó, água, água. Aí a criança vai começar, iaiá, aua, né? E aí tem pai bobo, porque, ai, filho fala iaiá. Não, corrige a criança, fala água, água. Ela tem que aprender a falar direitinho, né? A gente fala igual mongol com criança, mas tem que falar sério como se fosse seu filho, tá? A gente só estraga o filho dos outros. Então, água, água. Ninguém falou para você, filho, olha, água é uma palavra em português, ela é uma paroxítona, ela tem que ser acentuada, então, recebe acento, né? Porque toda paroxítona deve ser acentuada. E aí eu tenho, não, esquece, ninguém falou isso. Você associou isso aqui, a palavra água, e você só ouvia. Depois você começou a falar. Então, você ouve, depois você fala, depois você lê e depois você escreve. Então, você primeiro tenta se equilibrar para depois você engatinhar, para depois você andar, para depois você correr. É assim que funciona no inglês também. Não adianta achar que, eu vou bater o olho numa palavra, vou saber como é que escreve. Não vai, não vai. Só se você teve algum momento aquela mensagem ali dentro de você, tá? Honrem a história de vocês, honrem cada caminhada, valorizem o progresso de vocês e o processo, confiem nisso. Em inglês, como qualquer outra habilidade, como qualquer outro conhecimento, é como se eu estivesse construindo um muro. Esse muro tem 1000 pedacinhos. Se hoje eu puser um pedacinho, amanhã faltam 999. Se amanhã eu puser 2, vão faltar 997 e assim vai. Então, se eu, todos os dias, acrescentar conhecimento novo, fonética, gramática, vocabulário, sintaxe, não preciso saber o nome, tá? Mas se cada vez eu me permitir me expor aquilo ali, da forma correta, com o estímulo correto, o ganho de vocês vai ser assim, ó, uau, pra nuvem. Eu nunca pisei numa sala de aula para estudar francês, nunca pisei numa sala de aula para estudar espanhol. E eu leio e falo espanhol, da forma que eu estou fazendo com vocês. 90% do meu tempo de estudo de espanhol, sabe como é que é? Música e Netflix. Ah, Lili, mas ser formada em letras para você é fácil. Lógico que é mais fácil, porque eu tenho noção do idioma. Mas entendam isso. Primeiro eu ouço, depois eu repito, depois eu leio para contextualizar, porque eu já estou numa fase adulta, né? Eu já tenho noção de função de palavras ali dentro de um contexto. E aí, por último, eu vou escrever. Tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo por aqui? Ok. Penúltimo slide, então. Olha só, o vocabulário que a gente viu hoje, né? Meeting significa reunião, significa encontro. Market é o mercado. Business, lembra que não pronuncia aquele I ali, né? Business, tá? Business, business. Import, importação. Regulation são as leis reguladoras, um estatuto, um regulamento. Commission é uma comissão. Percentage, percentual. Negotiate, negociar. Sliding scale, uma escala móvel. E income, aquilo que tudo que entra, receita e faturamento. Não pus aqui como salário, porque vai ficar bem nonsense. Fechou? Pessoal, antes da gente encerrar, eu tenho um último recadinho para vocês. Deixa eu até dar um stop share aqui, porque isso é importantaço. Quero ver a carinha de vocês. Tudo o que a gente está vendo aqui, a minha proposta é fazer 1 hora de aula. Vocês viram que não vai rolar, né? Então, 1h15, 1h20, mas vai melhorar, prometo. A minha proposta aqui com vocês é passar muito conteúdo. Eu tive esse desafio em 16 horas, tá? Então, eu sei que é muita coisa nova, eu sei que é muita informação, e nada vai adiantar se vocês pegarem essa informação aqui, legal, bacana, joga do lado e vai embora. Eu vou passar para vocês hoje ainda lá no grupo a minha sugestão de Study Planner. Como é que vocês vão estudar da forma que a gente está fazendo, tá? A hora é você que vai decidir. Tem uma coisa maravilhosa, eu esqueci o nome do autor, depois eu pesquiso, que ele fala do nosso horário de ouro, né? A hora de ouro do dia, o horário de pico de cognição no seu cérebro. Tem até uns testes para fazer sobre isso para você descobrir. Se alguém quiser curiosar lá no Google depois, manda pra gente, a gente compartilha. Então todo mundo tem um pico de cognição. Tem gente que é mais vespertino, tem gente que é mais matutino, tem gente que é mais noturno, né? Tem gente que é mais morcegão, gosta de estudar à noite, enfim. Então o ideal é que você pegue um momento do teu dia para estudar, mas que você se comprometa a fazer aquilo. E mais, lembra que a gente falou na segunda-feira, eu preciso entender que existe uma recompensa imediata para isso que eu estou estudando. Porque eu pensar num processo de aprender um outro idioma, a recompensa está lá na frente. Será que eu vou, né? Poxa, é igual assim, vou comer só um bombonzinho. Por quê? Não vai engordar 10 quilos, né? E se eu também deixar de comer, eu não vou emagrecer. Então, não. É hábito, é comprometimento. Eu vou rodar para vocês um negócio chamado... como é que era?
Eu inventei isso hoje, até falei com a Camila, deu risada. Eu vou fazer vocês assinarem um certificado de comprometimento com vocês. Eu, Patrícia, Sena, Thales, Marcela, Kissila, né? Ou é Kissila? Esqueci. Kissila. Giba, Stella, Milene, Débora, Lorena, Delma, Lili, Diane. Eu me comprometo a fazer as atividades, a dar o meu melhor. Eu me autorresponsabilizo. Eu preciso entregar. Eu preciso seguir o que a Aline, 19 anos estudando, com mais de 3 mil alunos no currículo, está me ensinando. Porque se eu não fizer isso, eu não vou ter o resultado. E não adianta você passar 1h30, 1 hora, 1h30, 2 vezes por semana comigo, não adianta você pagar esse curso, não adianta nada. Vai nadar e morrer na praia. A opção é sua. Quero passar 4 ou 5 anos procrastinando, enrolando, tentando outros métodos que vocês já tentaram, inclusive, não funcionou? Tudo bem. Quero me comprometer. Quero dar resultado. Aline, por favor, faz isso pra mim. Então, se joga de cabeça, tá? Se joga de verdade. Vou mandar. A Lili me lembra, tá? Mandar pra eles aí um certificado de comprometimento. Vocês vão bonitinho. Quero que imprima, assina, tá? Depois a gente vai conversar sobre isso no final do curso, porque no final do curso tem outro certificado, tá? Vocês vão passar por uma provinha lá, não se preocupem. Ai, meu Deus, a prova vai ser avançada. Não. Eu vou fazer uma pra cada nível. A do Thales vai ser hardcore. Vou ser boazinha com a Lorena, por exemplo. A Lorena vai ser mais fácilzinho. Brincadeira. Mas é uma prova parecida, que tem mais a ver com o que a gente vai aprender aqui. E aí, lá no final do curso, tem, né, o certificado. E vocês vão falar, caramba, que legal, me comprometi. Olha quando eu evoluí. Olha como eu caminhei, né? Aí pode moldurar, tá? E tem validade pro currículo de vocês também. Sei que ninguém tá preocupado mais com o currículo, mas enfim. Tem validade aí pra vida, pro mercado. Certo? Gente, ó. Um beijo no coração de vocês. Adorei nossa aula aqui de novo. Vou fazer com vocês uma coisa que eu faço com os meus outros alunos, os comissários, os pilotos, enfim, de outras turmas. Sempre vou terminar a nossa aula com o que eu chamo de Motivation Pill, uma pílula de motivação. Tem que ser em inglês para ficar chique, né? Senão não vale. Então essa é a nossa pílula de hoje, ó. We don't develop courage. A gente não desenvolve coragem by being happy every day. Sendo feliz todos os dias. We developed it, a gente desenvolve isso by surviving difficult, sobrevivendo às dificuldades, né, os difficult times, os momentos de dificuldade, and challenging adversity. E encarando, né, desafiando, digamos assim, a adversidade. Então, a gente não desenvolve a coragem sendo feliz todos os dias, a gente desenvolve sobrevivendo aos tempos difíceis e encarando o desafio da adversidade. Fechou? Um beijo. A gente se vê lá no grupo e na semana que vem. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, Obrigada, gente. Valeu. Beijo. Obrigada, beijo. Tchau, pessoal. Tchau.